Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Entre a Cruz e a Graça, um podcast da Igreja Evangélica Luterana aqui no Rio de Janeiro, no Distrito Rio de Janeiro. Estamos falando sobre o sexto mandamento, sobre o casamento de forma específica, é o assunto desse mandamento mesmo. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, esse aqui é o segundo. Vai lá, ele está aqui na playlist. Por favor, assista lá também, vai ser muito importante você ter essa base. Foram ditas coisas fundamentais lá que vão ajudar a gente a conversar mais um pouquinho aqui também. Ainda falando sobre o casamento, a gente estava ali dizendo que a gente sempre volta para o que Deus instituiu, o que Deus fala sobre o casamento, mas a gente tem também, muito conhecido de todos nós, o que as pessoas falam sobre o casamento. E às vezes a gente vê aí até algumas piadas, né? Depois que eu casei, nunca mais isso aconteceu. Ou então, enfim, muitas vezes é visto de forma pejorativa o casamento. E a gente tem essa missão hoje de mudar isso, fazer com que as pessoas olhem para o casamento como uma coisa boa. Afinal, é uma criação de Deus, é uma instituição de Deus. Então, me ajuda aí, por favor, vamos lá, vamos começar com o pastor Valdemar, quem terminou o último podcast foi o pastor Edson. Então, pastor Valdemar, por favor, ajuda a gente aí primeiro. Eu até brinco, né? No final do casamento a gente brinca, né? Deu-se o enforcamento, né? Quer dizer, colocar a corda no pescoço. E se o casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Então tem muita piadinha, como se o casamento fosse algo negativo. E eu me lembro, até o Eros também teve aula com o professor Rudi Zimmer, em São Paulo, né? No Instituto Concórdia. E o Dr. Rudi, ele até uma vez em sala de aula perguntou, nós estávamos em duas turmas, uns 40 alunos, ele falou, quem aqui é casado? E aí, na época, meia dúzia levantaram a mão que eram casados. Então, aqui nós só temos 6 homens de verdade. Aí todo mundo, opa, o que é isso, professor? Né? Aquela brincadeira e tudo. Mas eu lembro isso porque ele fala, né, dessa questão de que o homem se completa quando ele encontra a sua cara metade. Então, o casamento é um momento em que realmente o homem se completaria. E é curioso isso que isso, em paralelo a isso também está na explicação, no comentário do Martinho Lutero sobre o sexto mandamento no Catecismo, em que ele lembra que na cultura hebraica, né, a pessoa que não era casada, solteiro, ele era meio desvalorizado até, né, que você só tinha reconhecimento social mesmo a partir do seu casamento. Por isso que, inclusive, havia muitos casamentos entre jovens, né? Então, quem não era casado era, vamos dizer, até visto inferiormente ainda, talvez nas palavras aí do professor, né, nem era um homem ainda de fato, né? Ainda não era completo, ainda estava incompleto. Hoje a gente vê, muitos já veem o casamento de uma forma diferente disso, e que é possível ser completo sem casar, né? Mas o foco no sentido aqui do casamento é que realmente o casamento é algo maravilhoso, gente. Talvez o que acontece é que as pessoas não se preparam para casar, né? As pessoas acabam colocando os pés pelas mãos, né? Eu li um certo livro que existe uma certa ordem que a gente deveria seguir, né? Conhecer uma pessoa, então você ama essa pessoa, depois você tem um compromisso com ela, que é o namoro, o noivado, o casamento, depois vem o sexo. E hoje, na nossa sociedade, você precisa fazer o test drive, né? Tem que testar primeiro para ver se o negócio é bom, aí depois é que as outras... E aí a gente coloca os pés pelas mãos. Às vezes tem mais experiências. Claro que muita gente fez tudo certinho, e no decorrer do seu casamento as coisas não aconteceram quanto esperado, quanto desejado. Mas casar, de fato, é uma bênção de Deus. Eu estou casado há 27 anos e posso afirmar isso, que é um estado de felicidade, de alegria, você poder cuidar de alguém e ter alguém cuidando de você. Você amar alguém e ser amado por alguém, né? Quando isso se dá, é uma bênção maravilhosa. Eu não troco a minha vida de casado pela de solteiro de maneira alguma, né? Mas uma coisa que eu aprendi, né? Não sei se vocês tiveram esse privilégio, meu pastor falava muito na adolescência para a gente orar a Deus para que Deus colocasse ao nosso lado uma esposa idônea, aquela mulher de Provérbios, né?
E eu até brinco com a Silmari, minha esposa, que o padre da paróquia onde ela era membro nunca ensinou isso para ela orar para que tivesse um bom marido. E ela casou comigo. E já o meu pastor, ele me ensinou a orar pedindo e Deus me deu a Silmari. Então, você vê como é importante a oração. Ela não orou, se lascou. Não sei se a sua oração valeu para ela, né? Tomara que sim, né? Tomara que É, ela também tenha encontrado um bom marido, né? pela graça, né? É isso aí, pela graça de Deus. Então, olhar pro casamento como algo importante, não como uma desvantagem, né? Você falou do Antigo Testamento, né? Alguém era não completo, né? Era um homem ainda considerado não completo. Acho que essa visão traz uma valorização muito maior para o casamento, de fato, né? Sim. E a verdade é que o homem e a mulher foram criados para viver assim. No primeiro episódio a gente falou sobre isso, o professor Ellison mencionou, né, essa necessidade do homem, mesmo ele tendo sido criado perfeito, e Deus viu que tudo o que fez era muito bom, né? Depois no capítulo 2 a gente vê a criação da mulher ali, de forma tão detalhada, e Deus mostrando isso, que foi uma percepção que ele teve, né? Essa necessidade do homem de ter uma companheira. Essa palavra idônea, eu gosto de uma explicação dela, assim, como palavra mesmo, né? Não é tão teológica, mas uma explicação da palavra. O idôneo é aquilo que se encaixa perfeitamente. Então, uma luva é idônea da mão, ela encaixa na mão. Se você tentar colocá-la no pé como uma meia, não vai funcionar muito bem, né? O chapéu também, se você tentar colocar na mão, você consegue ali, mas não é a função dele, né? Mas ele se encaixa perfeitamente na cabeça. Então, a mulher, ela foi criada assim, né? Idônea ao ser humano. E o pastor Valdemar já antecipou um pouquinho ali, né? Eu quero perguntar, talvez mais diretamente a isso, mas vou deixar lá para frente, porque ele falou alguns querem testar antes, querem antecipar algumas coisas, né? Mas antes de falar sobre isso especificamente, a gente poderia falar um pouquinho sobre o namoro, né? Antes de falar do problema, né? Depois nós vamos trazer o problema à tona aqui. Mas como é que a Escritura fala sobre o namoro? O que a gente pode instruir aí os nossos jovens, né? Talvez a gente não tenha tanta essa preocupação do Antigo Testamento de casar cedo para ser considerado um homem ali completo, né? Hoje em dia eu vejo as pessoas pensando em casar cada vez mais tarde, na verdade, né? Querem estudar, querem se formar, ter um emprego, ter uma casa, ter um carro, já está aposentado já para ir casar. Alguns pensam assim, né? Mas vamos lá, o que a gente pode falar sobre o namoro? O que vocês aconselham para os membros de vocês, por exemplo, sobre esse assunto? Bom, eu acho que eu posso né, começar aqui. O Valdemar tinha dito antes um livro, não sei se é o mesmo que eu tinha lido, né, mas o professor Delmar Ros, ele recomendava, quase que ele bancava para a gente, né, o livro Casei-me com Você, do Walter Trobes, né? É uma série de palestras, ele trazia exatamente nessas palestras o texto do Antigo Testamento, como ele se aplica, né? Deixar o homem pai e mãe, né? Unir-se à sua esposa e serem os dois uma só carne, né? E ele começa, eu quero iniciar minha orientação exatamente por aqui, o deixar o homem pai e mãe. Esse é um primeiro conceito que o Trobes traz, né, que a gente orienta também, que é a busca de uma autonomia que ela abrange diferentes esferas, né, do indivíduo. Né? A autonomia, a gente pode trabalhar a autonomia financeira, né? Uma autonomia de que a pessoa, dentro do seu anseio, né, da sua ambição normal, que estou dizendo a ambição assim, ó, eu quero estudar até o ensino médio, né, e vou trabalhar com alguma coisa que eu tenha de família, com alguma coisa uma habilidade que eu tenha natural, e acredito que não precise ir além do ensino médio. Ok, né? A gente pode trazer isso para um outro contexto de sociedades, grupos, né, mais simples, né, comunidade mais rural, onde as pessoas crescem e já têm mais ou menos os seus papéis sociais definidos. Né? Mas
tem aqueles que não. E aqui na cidade a gente vê muito isso, né? Não dá para querer se bancar seguro só com o ensino médio, preciso ir um pouco mais. E aí então vai essa necessidade óbvia, natural de deixar mais para frente, né, o casamento, porque primeiro precisa completar a sua formação para que tenha condições para, com mais ferramentas, ir para o mercado de trabalho, obter a sua autonomia financeira, né? Então, esse primeiro ponto, né, escolher uma área de onde você possa atuar com eficiência e obter do mercado de trabalho recurso para você se manter. E aqui nós estamos falando das duas partes, né? Segundo aspecto dessa autonomia, né, é a autonomia também emocional, de que você tenha condições de tomar as suas próprias decisões e se posicionar responsavelmente pelas decisões, né? Seja ela de deixar, né, se você não controla a sua libido, então se orientar para um casamento mais cedo, para que não se perca, né, em relacionamentos descompromissados, mas que você tenha uma orientação também responsável sobre o seu desejo, sobre as suas escolhas. E nesse ponto, aqui vale, né, alguns comentários, né? Algumas observações que têm sido colocadas, que muitas vezes os jovens, tá? Não estou falando nem de adolescentes, estou falando de jovens a partir de 18 anos, né? Eles têm uma dificuldade de assumir responsabilidades sobre suas decisões, né? E muitas vezes vão para o casamento, uma vida a dois, sem perceberem essa mudança de paradigma de que eu deixei de ser o filhinho da mamãe e do papai, tá? E tem um relacionamento, né, conjugal com outras pessoas, né, com outra mulher, né, com a sua companheira, mas não estão prontos para assumir a responsabilidade de cuidar da casa, né, dar suporte nas questões ou de finanças, ou realmente de cuidar, consertar, né? Não, tudo vou ter que pedir para a mamãe, vou ter que pedir para os meus pais. Essa falta de maturidade. Um outro escritor que eu gosto, o Erik Erikson, ele fala dessas tarefas, né, que começam na adolescência, a formação da identidade. Foi, inclusive, o congresso que nós tivemos recentemente, né? Ele vai dizer disso, dessa importante transformação que acontece na cabeça do adolescente até que ele chegue à fase adulta, né? E quando ele não cumpre isso no tempo certo, ele pode cumprir, vai cumprir em outro momento, mas realmente ele com tarefas pendentes, né? É o adulto que se comporta como adolescente, a gente vai dizer isso, né? É o homem imaturo, né? É a pessoa que está com 30 anos e parece que agora está saindo, chegando à vida adulta, né? Essa maturidade mais tardia em face de uma resistência a assumir papéis e responsabilidade quanto a decisões a serem tomadas sobre si mesmo e sobre a outra pessoa com quem ele inicia uma relação, né? O segundo ponto que o Trobisch traz deixará, né, pai e mãe e se unirá à sua esposa. Ele vai falar dessa importância do namoro, que tem um processo. Primeiro eu conheço alguém, estou conversando com essa pessoa, estou estabelecendo vínculos diferentes das outras amizades, uma aproximação. Essa aproximação que leva, de fato, à troca de carícias, né, a conversar sobre projetos. Quais projetos? O que você gosta de fazer? O que você não gosta de fazer? Né, qual é a tua linha de trabalho? Onde você pretende? Eu pretendo ser ator de televisão, e o outro aí eu quero fazer engenharia. Bom, são áreas distintas, né? Talvez um atrapalhe, não facilite, encontre um caminho comum para andarem juntos, né? Então, essas conversas, elas são importantes e nessa fase, para que então maduros possam seguir o próximo passo, que é conhecer a família, chamar a família para dar a bênção sobre aquele encontro, sobre aquela proposta de vida a dois, né? E então cumprir conforme a regularidade social no Brasil, né? Eu lembro dessas aulas que eu fiz, no Brasil é a sua união, né? O casamento civil. Aí, então, você está liberado, está autorizado, já reconhecido, né? Abençoado, consolidado a um relacionamento sexual, como completude dessa
desse projeto segundo o coração de Deus. Esse, né, é o princípio e orientação bíblica de passo a passo para uma relação madura, consolidada e abençoada. Mas qual é o paradigma cultural que nós temos? O pastor Valdemar trouxe bem claro isso, né? Primeiro a gente testa. Vamos lá, achei uma pessoa que anda com uma roupa que me excita, né? Eu também, por outro lado, vou começar, né, a malhar, vou parecer, aqui no Rio de Janeiro a gente vê muito isso, né? Quanto mais tatuagem, mais músculo exposto, mais, né, interessante parece, quanto menos conformado com regras, quanto mais irreverente, né, mais desperta a atenção, né? Espírito mais de libido. Então, começa por esse caminho, por esse olhar, e já vai para a relação sexual. Se der certo, deu. Se não deu, né, vamos tentar de novo, não deu com esse, vai com outro. E você já começa com um princípio totalmente invertido. Começa pela relação sexual. Se deu certo, então, se deu match, continua se encontrando. Se no meio desses encontros tem mais afinidades, vamos passear, vamos fazer alguma coisa juntos. No meio do processo, pode ser que venha uma gestação, e se vem a gestação? Então, agora vamos ver como é que a gente vai bancar essa criança que está vindo, né? Para não cair no 5º mandamento, vamos continuar dentro do 6º. Vamos ver que a gente banca essa criança. Bom, não damos conta sozinhos, então agora eu vou conhecer seus pais, e agora você vem conhecer os meus, né? Porque a gente precisa de ajuda para manter essa criança. E aí, depois disso tudo, né, se der certo, vamos seguir em frente nesse casamento até que a conveniência nos separe, né? Eu trouxe essa conversa exatamente nesse princípio para um jovem, e eu falei: para onde você pretende guiar a sua vida? Você tem um leme, um mapa, um guia? A palavra do Senhor, dentro de proteção, ela traz esse princípio, lá de Gênesis 2. Né? A maturidade individual para o encontro com a outra parte, essa troca de experiências, de oportunidades e projetos, onde Deus deve estar presente, é Deus desde o início, né, com a sua palavra orientando. Agora, por outro lado, se você não sabe para onde você quer chegar, vale aquele princípio de Alice, né, no País das Maravilhas, né? Para quem não se importa aonde quer chegar, qualquer caminho serve. O problema é que esses diversos caminhos que se apresentam, que se colocam diante de nós, né, não tem como, especialmente dentro desse tema, que envolve a nossa sexualidade, a troca dos nossos segredos, das nossas individualidades, né, particularidades ali, essa troca, ela leva pedaços de nós, né, e ela gera sofrimento, gera uma descaracterização do que é mais próprio da nossa humanidade, né? O sentimento de respeito próprio, né? E é por esse ponto que, né, ao olharmos os paradigmas, o princípio de Deus de proteção à vida e à dignidade humana, né, que criou o ser humano para não ser sozinho, mas para encontrar a sua outra metade, ou o princípio, o paradigma do mundo, o que nós precisamos, né, trazer para o jovem é isso. Em meio a tantas propostas, há uma que ela não é procurada como primeira opção, né, que é a palavra de Deus. E é o que nós estamos trazendo aqui. Deus não quer castrar, punir, prender ninguém. Pelo contrário, como ele criou o bom e perfeito, ele quer cuidar do ser humano, do indivíduo, do jovem, né, desde o início, nessa proteção em torno da sua palavra, para que assim como ele cuidou e foi cuidado na sua casa, foi cuidado, né, junto à sua comunidade de fé, ele também possa estar apto para cuidar de alguém, né, colocar alguém junto de si. Maravilha. Isso... Deixa eu segurar o microfone aqui que eu posso falar mais sem forçar minha voz. Isso da autonomia, né, que você menciona ajuda a gente a entender bem esse texto, porque eu já vi pessoas falando, então deixar pai e mãe quer dizer que eu não vou mais cuidar deles, né? Nada a ver, né? A gente é chamado também pelo 4º mandamento a cuidar dos nossos pais, né, nas necessidades e tudo mais, né? Então não quer dizer que você nunca mais pode ver seus pais ou nada assim, mas quer dizer que agora há uma nova família, agora você recebe responsabilidades diferentes, não só de filho, mas de marido, né, ou de esposa, enfim, né? É interessante isso, né? E legal ver esses exemplos da
da sua congregação, né? Claro, sem citar nomes, é lógico, mas de como é que o senhor orienta os seus congregados, né? Também já tive experiências assim, com certeza o pastor Valdemar também já teve experiências de orientar, né, as pessoas a decidirem quando casar, especialmente decidirem por que casar, né, e decidirem também coisas que virão com o casamento. Tem uma coisa específica que eu gostaria de conversar com vocês, eu não sei se esse assunto é tão comum para mim pessoalmente, porque, sei lá, é o meu algoritmo aí da internet, né, que tem me entregado isso, ou se é porque eu estou pensando a respeito disso por ter sido pai meio que recente, né? Mas é sobre a questão de ter filhos, porque tem pessoas que olham para o casamento, e aí, especialmente para quando Deus institui, ou orienta, ou ordena, sei lá, a, a multiplicação do ser humano, né? Crescer e multiplicar-vos. Tem pessoas que olham para o casamento como sendo algo necessário você ter filhos e não ter, vamos dizer assim, um limite para isso. Você tem que ter filhos à medida que Deus mandar e ponto final. Até no último podcast nós falamos, no último podcast não publicado, mas o último assunto, falamos sobre os métodos contraceptivos, né, lá quando a gente estava falando do quinto mandamento. E como é que a gente pode falar sobre isso, né? Todo casal que casa tem que ter filhos, ou é orientado a ter filhos, ou não pode, ou não precisa se não quiser. Como é que a gente orienta quanto a isso? Eu jogo os problemas aqui e peço socorro a vocês. Vamos lá, Valdemar, ajuda um pouquinho, por favor. Tem, inclusive, pessoas que interpretam que essa é a única finalidade do casamento, né? Crescer e multiplicar, no sentido de ter filhos e nada mais, né? A gente já falou de Gênesis 2:18, que diz: não é bom que o homem esteja só. Então, Deus cria o casamento para que o homem e a mulher vivam em comunhão, auxílio mútuo e parceria, né? Também em Efésios 5, Paulo descreve o casamento como uma relação de amor sacrificial e cuidado de um pelo outro, né? Então, o amor de Cristo para a igreja, inclusive, como modelo, né? Que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. O casamento cristão também testemunha algo maior do que o próprio casal, né? A fidelidade, a graça e o amor de Deus. Os filhos são apresentados na Bíblia como uma bênção, né? O Salmo 127. Mas a capacidade de gerar filhos nunca é usada como medida do valor de um casamento. Às vezes, um casal que não pode ter filhos ou por algum motivo não quer ter filhos, não está em pecado por causa disso, né? Não dá para afirmar que é uma obrigação, né? Porque encontramos na Bíblia casais que sofreram de infertilidade, o próprio caso de Abraão e Sara. Inclusive, eles criam uma baita confusão quando eles atalham, né, o que Deus mandou ele esperar, eles colocam uma outra pessoa na cama ali e dá maior confusão, né? A gente tem a história de Isaac e Rebeca, né, Eucana e Ana. Em nenhum desses casos, Deus os considerou menos dignos ou menos casados por não terem tido filhos durante parte de suas vidas, né? Aliás, até Jesus e Paulo mostram que nem mesmo o casamento é uma obrigação para todos, né? É importante lembrar disso, né? Paulo até fala sobre, né, acho que em 1 Coríntios 7, né, que ele fala sobre né, o valor da pessoa e a sua vocação diante de Deus não depende necessariamente, na minha leitura, de gerar descendentes, né? E eu acho que na nossa tradição luterana também costumamos dizer que os filhos são um dos dons e frutos do matrimônio, mas não a sua única fidelidade. Finalidade, não? O casamento ele é também um lugar, né, onde Deus sustenta os cônjuges em amor, fidelidade. Tem esse lado do companheirismo também em si, né, que eu acho que é importante. Essa questão de quantos filhos, porque inclusive chega um momento que o famoso ninho vazio, né, se a minha finalidade ali é ter filhos, bom, cumprir minha né, finalidade, agora eu vou para o meu canto, a mulher vai para o outro e vivamos cada um na sua casa, né? Não tem essa... Se a finalidade fosse só crescer e multiplicar, a gente ia ser igual o cachorro, né? O cachorro, a cadelinha lá da cria, depois o cachorro e a cadelinha, às vezes, nunca mais se encontram na vida, né? Cada um vai para um canto, mas cumpriu a sua finalidade, né? Crescer e multiplicar isso.
Então, o casamento é mais do que isso, né? O casamento, para mim, é mais amplo do que crescer e multiplicar, é viver juntos diante de Deus, amar-se mutuamente, servir-se mutuamente e receber com gratidão os dons que Deus dá, né, para as pessoas. Tem gente que só encontra o verdadeiro amor na fase já, né, na terceira idade. Conheci casais já que foram solteirões, como a gente chama, até 50 e poucos anos, e quando encontrou uma pessoa e casaram, já não tinham mais condições biológicas de ter filhos, né? Já estavam em outra fase da vida e serviram a Deus com muita alegria e com muita honra. Isso aí, né? O serviço a Deus vai acontecer de outra maneira também, né? De fato, né? A, a descendência, o fato de ter filhos é uma bênção, mas a gente não pode confundir a bondade de Deus, a bênção de Deus em nos dar filhos com o cumprimento de uma regra, né? Eu não Pois estou não tendo é lei, filho. né? Não é lei, é bênção. Exatamente. Não é É. lei, é bênção, é evangelho, né? Ter filhos de fato é assim. Eu lembro de uma. Não sei se o pastor Edson quer falar alguma coisa também, mas eu queria mencionar uma imagem que o pastor Fernando já utilizou aqui no nosso distrito que me marcou bastante. Eu não lembro qual o salmo que ele cita, eu não consigo me lembrar agora de cabeça, mas um salmo que fala dos filhos com uma imagem de uma flecha de um soldado que é jogada, né? É Então, o Salmo 127. 127, pois é. E ali o soldado pode, sei lá, morrer, né? Ele pode não continuar lutando a batalha, mas aquela flecha, ela ainda está no seu percurso e ela vai atingir o objetivo, né? Então, os filhos, eles vão servir assim também. A gente lança essas flechas, né? E o que é lançar essa flecha? É só cumprir a minha função de procriar? Não. Na verdade, depois de ter o filho, eu também tenho a vocação de pai de instruí-lo sobre a palavra de Deus, de mantê-lo debaixo disso, né? De batizá-lo, de ensiná-lo e tudo mais. E ali ele vai cumprindo essa missão também, né? Além de pensarmos no mundo, naquilo que acontece aqui, mas no evangelho, né? Eu posso pregar o evangelho, testemunhar a minha fé durante a minha vida. O meu filho provavelmente vai fazer isso depois que a minha vida terminar, né? Se seguir a ordem natural, vamos dizer assim, normal, né? De que os filhos morrem depois dos pais. A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas a maioria das vezes é assim. Esse é um princípio de ordenamento, né, o pastor Arthur? Eu acho que, assim, de novo, eu volto àquela analogia do mapa, né, da nossa vida. É verdade que nenhum de nós, né, consegue exatamente completar aquele mapa que havia projetado lá na sua infância, né? Seja por profissão, ou como, né, eu quero namorar uma pessoa só e depois disso me casar, né? Então, enfim, mas que a gente não perca, apesar dos transtornos no percurso, o propósito. Acho que esse é um ponto importante, né? Você trouxe o elemento dos filhos enquanto bênção, né? E continuidade, né? Um legado da vida, né? Um legado do casamento são os filhos, né? Mas esses filhos não são necessariamente os filhos que você gera biologicamente. Nós podemos, eu tenho, né, histórias na minha congregação, no meu ministério, de pessoas que se casaram, né, e ambos, por, né, dificuldades biológicas, eram inférteis, né, mas nem por isso. Eles viveram uma vida de parceria até que, infelizmente, a morte, né, acabou rompendo aquela união, aquele voto e compromisso, mas ao longo desse percurso de vida a dois, crianças, né, dos projetos onde nós caminhamos, que chegavam àquela família, eram acolhidos. E aquela família dedicava àquelas crianças oração, ofertas para manutenção, abertura da casa, dedicação no conhecimento. Uma das pessoas era professor de matemática e dava aula gratuita, aulas de reforço em matemática, em ciências, né? E a outra pessoa havia sido, né, educadora para crianças. Enfim, essa dedicação como um plus na vida a dois, né? Quando olha, não para o ninho vazio, mas no sentido de legado, o que eu estou deixando? Hoje, uma dessas pessoas, né, falecida, mas se a gente chega lá na comunidade,
entre esses que já são adultos, né? Fala assim, você lembra de fulano? E a resposta é, nossa, como era, né? Como era bom ou como era chato, porque, né? Ser bom não significa ser carismático o tempo inteiro. Não, quem educa, né, também faz isso de estabelecer limites, né? Nossa, ele era chato com isso, com aquilo, tal, mas hoje eu entendo. Olha só. Então, o legado ficou, né? O legado ficou. Esse aspecto importante de uma vida que a gente escolhe partilhar com a outra pessoa e como Deus abençoa essa união, né, com filhos que, pode ser, né, nasçam de maneira biológica, mas que, de uma forma geral, são agregados e nós podemos contribuir com a nossa instrução, com os valores que nós aprendemos da palavra de Deus. Eu acho que esse é um ponto importante dentro desse mapa que nós trilhamos como anseio. Para onde eu quero seguir? Aqui, eu quero seguir para cá, né? Nesse caminho. O que Deus me dá de orientação, né? Na vida 2, numa parceria para a vida, né? Como Deus vai agregando a pessoa que está do meu lado e as pessoas que a gente vai instruir como filhos da fé. Maravilha, obrigado, pastor Edson, pastor Valdemar. Tem o pastor Fernando, né, que eu lembrei dele aqui. E é isso por hoje, eu acho que a gente pode... O Fernando Garst. O Fernando Gask, ele mesmo. Ele que falou isso numa palestra que ele fez aqui no distrito. Eu falei da flecha, né? Usou aquela imagem. Vamos então deixar alguns assuntos para o próximo episódio. Inclusive, são assuntos que assim muitas vezes geram uma certa polêmica ou algo assim, né? Não é o nosso intuito aqui gerar polêmica, mas é o nosso intuito esclarecer e falar sobre esses assuntos também. A gente precisa deixar claro a posição da igreja a respeito disso também. Então, para o próximo episódio, você também não perde por esperar por esses assuntos. Já adiantando um pouco, né? Já falei no outro, falando sobre o divórcio, sobre homossexualismo, sobre essas questões que talvez são um pouco mais sensíveis, mas a gente vai trabalhar elas aqui de forma pastoral, de forma responsável também. Então, se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, por favor, deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar a respeito disso, tentar te responder. De repente a gente até grava um vídeo para explicar melhor esse assunto que você deseja resposta, né? A gente pode responder em texto ou em vídeo também. E assista aos outros podcasts que estão na playlist, você não vai perder seu tempo, pelo contrário, vai ser muito valioso esse momento também. Muito obrigado de novo ao pastor Edson, ao pastor Valdemar e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.